não tiver conseguido entrar, é, hoje eu quero começar dando algumas informações sobre o curso e a gente começa a matéria mesmo a partir da semana que vem, na segunda-feira. Primeiro, eu queria pedir desculpas para vocês por começar assim online. Eu sei que eu pelo menos não aguento mais aula online. Tem 3 anos e meio que eu não piso numa sala de aula. E estou ansiosa para a gente poder se encontrar presencialmente em breve. Mas como eu avisei para vocês na mensagem que eu mandei, né? Eu estou na organização de um evento muito legal, muito importante para a área. E eu não quis terceirizar essas aulas, né? Principalmente no início, eu achei melhor fazer assim, para vocês terem aula comigo mesmo, do que mandar um outro professor ou o monitor nesse momento. Pode ser que isso aconteça, né, mais para frente no semestre, mas no início é mais complicado, né? Então eu preferi fazer assim, vou deixar todas essas 3 aulas gravadas. E claro, se vocês tiverem qualquer dúvida, na outra segunda-feira, logo quando eu voltar, a gente vai tirando presencialmente, que vai ser bem mais legal. Bom, é, vamos começar com algumas informações sobre o curso, sobre mim. Vou começar contando um pouquinho sobre mim. Como vocês sabem, meu nome é Bárbara. Eu estou na USP desde 2019. Eu entrei no meio do ano, em 2019, mas eu já era professora universitária há bastante tempo. Então, eu entrei em 2010 na Universidade Federal de Ouro Preto. E depois fiquei lá até 2016. Depois eu mudei para a Universidade Federal de São João del Rei e fiquei lá mais 3 anos, de 2016. A internet, como vocês podem ver, não tá lá grandes coisas. Pessoal, vocês me escutam? Gente, vocês estão me escutando agora? Sim. Agora sim, professora. Ai, já peço desculpas porque eu acho que a internet não vai ajudar, tá? Mas para semana que vem eu tento arrumar um jeito mais é, seguro de fazer isso, porque vai ser matéria, né? Aí é ruim ficar travando toda hora, mas vamos que vamos, uma hora vai dar certo. Bom, então eu não sei onde que travou, né? Mas deixa eu voltar aqui. Então, eu fiquei de 2010 a 2016 em Ouro Preto, de 2016 a 2019 em São João del Rei e finalmente vim para a USP. A minha formação, ela foi feita toda em Minas Gerais. Eu sou mineira. Eu nasci no Paraná, na verdade, mas isso é só um detalhe. Meus pais são mineiros, eu vivi a vida toda em Minas. Como vocês vão poder ver do sotaque. E eu fiz a graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, o mestrado e o doutorado também. A graduação em física, mas lá na UFMG a gente tem algumas vertentes assim dentro do curso de graduação e eu escolhi a vertente de física matemática. E aí eu fiz várias matérias da matemática e no mestrado eu decidi fazer o mestrado na matemática, com aplicação em física, sempre com aplicações em física quântica, em informação quântica, mas eu fiz o mestrado e o doutorado na matemática. E os meus 2 primeiros empregos foram nos departamentos de matemática, então eu dava aula de matemática até eu vir para a USP, que aí eu voltei para a física, mas sempre com um pezinho de cada lado, né? Então, eu sou da física matemática,
tenho essa formação matemática bem sólida, e vocês vão ver que vai ser mais ou menos a linha que eu vou seguir aqui no curso com vocês. Entrei na USP, dei aula 6 meses, dei aula de Física 4 na Poli, e aí no primeiro semestre de 2020 eu dei aula na pós de uma disciplina de informação quântica, dei 2 aulas, veio a pandemia e desde então nunca mais entrei numa sala de aula, porque quando estava voltando da pandemia eu estava grávida. E qualquer dia desses vocês vão ver aí minha menininha Luísa. E aí eu emendei, né, esse tempo de gravidez, eu continuei online, porque estava muito incerto, estava com muito medo de voltar e pegar Covid, e isso, né, atrapalhar a minha gestação. Depois eu emendei com licença maternidade, e agora que eu estou voltando ao mundo real. Então, em breve, eu vou pisar na sala de aula pela primeira vez depois de 3 anos e meio, não tem nem roupa para esse evento. Eu gosto muito de dar aula, vocês vão ver que é uma coisa pela qual eu tenho, eu sinto muito prazer, eu gosto muito de estar dentro da sala de aula e eu espero conseguir entregar um bom curso para vocês, como eu sempre me esforço ao máximo para fazer. Bom, então, agora sobre o curso. Como eu falei, eu tenho essa formação de Física Matemática e o curso tem esse nome, né? Física Matemática, e aí na graduação do IFUSP, a gente tem 3 disciplinas que têm esse nome: Física Matemática 1, Física Matemática 2 e Física Matemática 3. Eu não sei se todos vocês já pesquisaram a ementa desse curso, se sabem o que esse curso representa para graduação de vocês, né? Mas eu queria pontuar aqui que, diferentemente dos cursos de Física Matemática 2 e 3, apesar dele ter esse nome, esse curso ele não é importante só para quem quer seguir uma área mais teórica, mais matemática, para quem é da Física Matemática. Os cursos de Física Matemática 2 e 3, sim, eles são cursos para físicos matemáticos. Deixa eu só checar aqui, tá tudo travado ou vocês estão me escutando? Aqui tá normal, De vez professora, em eu tô quando conseguindo vocês ouvir. mandam um sinal de fumaça aí no chat, só para eu saber se eu não estou falando para as paredes aqui. Tá bom. Então, os cursos de Física Matemática 2 e 3, eles são específicos para quem quer ser mais teórico, mais matemático. O curso de Física Matemática 1, apesar dele ter esse nome, em vários outros lugares ele tem nomes diferentes, como métodos matemáticos da física. Esse curso ele é essencial para qualquer físico, e não só para física, mas para ciências exatas como um todo. Assim. Então, esse curso ele é importante para quem é da astronomia, para quem é físico-matemático, para quem é experimental, para quem é da ótica, para quem é da ciência dos materiais. Ele é importante para todo mundo. E vocês vão ver ao longo do curso de vocês por que ele é importante. Então, apesar de a minha abordagem ser mais da física matemática, eu vou sempre falar para vocês assim, olha, quem é mais matemático, agora dá mais importância para isso, quem não é tanto, dá mais importância para isso e para isso, mas o curso é essencial para todo mundo. E claro que essa minha vertente matemática vai se mostrar ao longo do curso, como qualquer outro curso que eu dou, mas vocês não, quem não quer, né, pode ver isso só como uma coisa cultural, né, de aprender um pouco de uma outra área, mas eu sempre vou pontuar para vocês o que é importante para todo mundo e o que vocês podem dar atenção só se quiserem se aprofundar um pouco mais
na matemática, tá? Bom, então vamos lá. Informações importantes. Eu uso muito o e-disciplinas, então todas as informações do curso estão disponíveis no e-disciplina, vão estar disponíveis no e-disciplina o tempo todo. A começar pelo cronograma, tá? Então, eu tenho um cronograma tentativo. É a primeira vez que eu dou essa disciplina na USP, então eu já dei aula desses temas antes, mas esse curso é a primeira vez, e sempre que a gente dá o curso pela primeira vez, às vezes a gente erra a mão no tempo que a gente deixa dedicado para cada coisa. Então, pode ser que esse cronograma aqui seja alterado, tá? Então, meu e-mail, podem me procurar sempre que vocês precisarem, de preferência nas próprias aulas, né? Presencialmente é mais fácil da gente resolver as coisas, mas qualquer coisa, o e-mail está disponível. Eu sou uma péssima respondedora de e-mails, tá? Eu sempre tenho e-mail de 3 meses atrás que eu ainda não consegui responder. Então, se vocês deem preferência por conversar comigo pessoalmente, que costuma ser mais eficiente. Bom, a ementa do curso, né, que é a mesma coisa que está lá no Júpiter, como vocês podem verificar. A bibliografia que eu vou seguir, assim, mais principal, eu coloquei aqui, que é esse Mathematical Methods for Physicists. Vocês acham ele aí, né, por aí. E também em português, para quem preferir em português. A metodologia, a gente vai seguir a metodologia dos Neandertais, então aulas expositivas e aulas de exercício, mas eu vou pontuar sempre que a qualidade da minha aula é proporcional à quantidade de perguntas que vocês fazem ao longo dela, tá? Então, é claro que a gente está com uma turma gigante, né? Isso dificulta um pouco essa interação, mas eu, independentemente da turma ser pequena ou ser grande, eu gosto muito que vocês participem da aula, perguntem, não fiquem com vergonha, com medo da pergunta ser, ai, será que minha pergunta é uma pergunta idiota? Não existe pergunta idiota, tá? Então, por favor, participem da aula. Isso é muito importante para mim. E as provas, a gente já tem as datas, eu vou mostrar para vocês depois. São 3 provas, tá? A nota vai ser a média dessas 3 provas e tem uma prova substitutiva que é aberta para todo mundo. Todo mundo pode fazer. Ah, perdi uma prova, faz a substitutiva. Tirei uma nota ruim em uma das provas, quero dar uma recuperada, faz a substitutiva, tá? Eu acho que todo mundo tem direito a... Olha o miquinho aqui, que bonitinho. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Então, a prova substitutiva está aí para isso, seja para conseguir a média, seja para melhorar a nota, né, para melhorar o coeficiente aí. Todo mundo pode fazer essa prova substitutiva. E no final vai ser a média das 3 provas, ok? Então, aqui a gente tem um cronograma tentativo, tá? Pode ser que isso se modifique ao longo do semestre, e sempre que houverem modificações, eu vou avisar vocês dessas modificações que ocorrerem. Então, aqui tem cada dia, o que vai acontecer nesse dia, do semestre inteiro. Então, esses amarelos aqui são dias que não vão ter aula, seja, por exemplo, no dia 7, que era por culpa minha, ou feriado, ou alguma coisa assim. Esses dias brancos, aulas normais presenciais, esses azuis são as aulas online, e o vermelho, os dias das provas. Então, já tem a data de todas as provas, e isso aqui vai ser a última coisa que vai ser modificada no universo, tá? Só se realmente precisar mesmo, por um motivo muito, muito forte, porque a turma está muito grande, é muito difícil a gente ajustar esses dias aí, que todo mundo tá de boa para fazer prova e tal, então as datas das provas não vão se modificar. Se modificar a matéria, a gente vai modificar o escopo da prova, mas não vai modificar a data, a não ser que seja um motivo de força muito, muito, muito maior. Então, já se programem
porque tanto as provas quanto a substitutiva já tem data marcada, tá? E aqui vocês podem ver o que vai ser dado em cada dia, então vocês podem também se programar caso vocês vão perder, né, alguma aula, vocês vão saber exatamente qual a matéria que vocês perderam. Ok. Então, deixa eu ver aqui o que tem mais. Bibliografia. Eu coloquei aqui no Edisciplinas 3 materiais, assim. Aqui é só o livro do Afken, o Google, tá? Não vou compartilhar o PDF com vocês, mas existe por aí, vocês vão achar. E outros 2 materiais que eu acho que vocês podem usar dependendo da vertente do que vocês gostam mais. Bom, então, primeiro, as famosas notas de aula do João Barata, que é um professor da Física Matemática também. E ele tem, notas de aula com 1.300 páginas. Então, tem tudo que vocês precisarem de Física Matemática, tem aqui. Especialmente para quem quer seguir essa vertente mais matemática, eu sugiro que vocês usem essas notas de aula do João, porque elas são bem formais, bem completas, muitos exemplos. É bem legal para quem quer aprofundar mais nessa parte da matemática. Ele traz muitas demonstrações, as definições precisas, bem num estilo de matemático mesmo, tá? De físico matemático. Então, eu recomendo fortemente que vocês sigam também por esse material aqui, tá? O outro material são as notas de aula do professor Gabriel Landi. Aqui não está carregando, só um minuto, deixa eu ver se carrega. Pode ser que esse link esteja quebrado, tá? Depois eu vou verificar isso. Mas, a princípio, as notas de aula do professor Gabriel Landi estão aqui. E ele também tem uma página no Notion que tem todas as informações e as aulas gravadas do curso dele. Em termos de matéria, não vai ter muita diferença para o meu curso. Mas o curso do Gabriel tem uma vantagem, uma diferença, né, em relação ao meu, que pode ser útil para vários de vocês, que é que no curso dele tiveram sessões de programação no matemática. Então, ele aprofundou muito nessa coisa de usar softwares como matemática, né? Ele usou matemática explicitamente para dar essa introdução, né, a essa parte mais computacional que eu entendo zero. Então, não precisa me perguntar que eu não sei. Então, para alguns de vocês que já têm essa vontade de seguir uma vertente mais computacional, que gostam mais desse lado, pode ser útil usar esse material do Gabriel e especialmente ver as aulas, ver as listas e ver as aulas de sessões de programação que ele tem. Que é uma coisa que certamente vocês não vão aprender comigo, tá? Porque eu não sei. É uma falha aí na minha... Falha não, né? Uma escolha, né, que eu fiz de não me dedicar muito a isso. Então, não posso ajudar muito nisso aí não, tá? Ok. Então, esse negócio aqui parece que não está carregando. Depois eu vou verificar se o link está certo, mas tem as notas de aula. Eu também vou deixar a página do Notion do Gabriel, mas vocês acham, se procurar Gabriel Landi, fiz mate 1, vocês vão achar isso no Google. E o material dele está bem rico nessa parte principalmente nessa parte computacional, então pode ser um complemento bem legal para quem quer ir mais por essa vertente, tá? E aí, eu dividi o curso em 3 partes.
né? Então, vão ter 3 provas, uma para cada parte. Então, o objetivo desse curso é introduzir ferramentas matemáticas que vocês vão usar para sempre na física, tá? Então, quando vocês estiverem nas ciências exatas, vocês vão usar esse tipo de ferramenta aqui, que são equações diferenciais. E aí a gente vai começar com o que a gente chama de equações diferenciais ordinárias, que são equações que envolvem uma função incógnita. Então, sei lá, equações de segundo grau que a gente aprende a resolver lá no colégio. Tem uma incógnita que é um número que a gente tem que descobrir, né? E aí a gente tem lá as ferramentas para descobrir quem é esse número. Agora a gente vai trabalhar com equações em que a incógnita que a gente tem que descobrir é uma função. E aí, na primeira parte, a gente tem funções de uma variável. Depois, na segunda parte, por enquanto não tem nada no Moodle aqui da segunda parte, tá? A gente vai passar para equações de várias variáveis, de mais de uma variável. E por último, esses polinômios de Legendre aqui são mais uma ferramenta para resolver esse tipo de equação. A gente vai ver isso mais para frente. Então, são essas 3 partes. A gente vai ter uma prova de EDO, uma prova de EDP e uma prova relacionada aos polinômios de Legendre. E eu sempre vou, em cada aula, dizer para vocês, dessas 3 referências, qual seção de qual referência a gente vai usar ali, tá? Vocês não precisam ler as 3. Podem escolher, dar uma folheada em cada uma, escolham a que vocês acharem mais adequada. E eu vou sempre colocar uma lista de exercícios que eu mesma vou criar, então vocês não precisam preocupar com os exercícios de cada referência, tá? Vai ter uma lista de exercícios específica que eu sempre vou colocar aqui no Moodle. E aqui, algumas referências, essas aqui são as notas de aula do Barata correspondentes à primeira parte, tá? Então, sempre vou colocar material aqui correspondente a essas partes. Ah, tá. O Carlos Henrique está perguntando, porque eu falei que as aulas do Land tinham uma diferença em relação a mim, ele travou, não sei se foi a minha internet ou se foi a dele, pode ser que tenha sido a minha, que está horrível aqui, tá? A diferença das aulas do Land em relação às minhas são principalmente as sessões de programação, porque ele fez algumas sessões em que ele explicava como implementar esses problemas que a gente vai ver na disciplina no matemática. Então, ele tem isso, está gravado, porque foi na época da pandemia o curso dele, então ele fez tudo pelo Zoom. Então, está tudo gravado, é um material riquíssimo. Para quem tem essa vertente mais de programação, vale a pena seguir pelo menos as aulas de programação dele para complementar o curso. Então, isso vai estar disponível para vocês, tá bom? A gente tem um monitor, é o Patrick Andriolo, é um aluno de mestrado do meu grupo, e eu ainda não conversei com ele sobre horários. A gente vai ter 2 sessões de monitoria por semana, de 2 horas cada uma, e aproveitem, o Patrick é muito legal, muito acessível também, então nós dois vamos nos dedicar para fazer o melhor para vocês, para entregar um curso de boa qualidade, resolver as dúvidas, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que eu dei uma olhada por cima, assim, nos requerimentos, mas eu não li um por um, eu só aceitei todos, tá? Mas eu vi que tem algumas pessoas fazendo esse curso sem ter o requisito de cálculo 2. Tudo bem, né? Cada um vocês já são adultos, já conseguem tomar as próprias decisões. Eu não vou ficar aqui falando, ai, não faz, não faz, não. Mas, para quem não tem cálculo 2, vocês vão ter que remar um pouco mais do que o resto. Porque a gente precisa muito de integral. Vocês vão ver que a gente vai fazer integral o tempo todo. E aqui nas equações diferenciais parciais, a gente lida com derivadas
parciais, né, derivadas de uma função de várias variáveis em relação a uma variável só. Então, corre atrás aí de uma vez, porque se não souber integral e não souber derivada parcial, não vai conseguir acompanhar o curso, tá? Bom, então acho que é isso, né? As informações principais. Essas 3 bibliografias, eu sempre vou pontuar em cada aula. Ó, a aula de hoje é a seção tal desse material, a seção tal desse material e a seção tal desse. Eu ainda não coloquei aqui, mas a gente vai ter lista de exercícios específica, então vocês não precisam preocupar com os exercícios dessas, a não ser que vocês queiram fazer a mais, né? Mas vai ter lista de exercícios, então vocês têm que focar naquela lista de exercícios que eu vou deixar disponível para vocês. E, por favor, eu sou uma pessoa muito acessível, não tenham medo de fazer perguntas, não tenham medo de me procurar se vocês tiverem alguma dificuldade. Tanto eu quanto o Patrick, a gente está aqui para fazer, para entregar o melhor curso possível que estiver ao nosso alcance para vocês. Aproveitem e em qualquer momento, qualquer problema que vocês tiverem, por favor, me procurem ou procurem o Patrick. De novo, por causa da turma estar muito grande, infelizmente, pode ser que eu não consiga dar a atenção que eu gostaria para cada um de vocês. Mas a gente vai fazer o melhor para não deixar ninguém ficar com dúvida, sair com dúvida. Só não vale acumular tudo para a semana da prova, porque nem eu nem o Patrick vamos conseguir atender 120 pessoas em uma semana, tá? Então, utilizem esse tempo que a gente deixa disponível para vocês. Vocês vão ver que raramente a minha aula vai durar 2 horas, mas eu estou disponível para vocês às 2 horas. Então, eu acabei a matéria antes, eu estou disponível para perguntas, estou disponível para conversar sobre a matéria, sobre a carreira, sobre a vida, sobre futebol, sobre qualquer coisa. Então, eu estou sempre disponível às 2 horas para você. Se a matéria acabar mais cedo, vamos tirar dúvida, vamos interagir, porque eu gosto muito dessa interação. Eu quero que vocês sempre me procurem caso vocês tenham qualquer dificuldade, qualquer problema, tá? Bom, não vou começar a matéria hoje, tá? Hoje a ideia era fazer essa apresentação do curso mesmo. E a gente começa a matéria na semana que vem, que a gente vai ver, voltando aqui no cronograma, né? Então, hoje é uma introdução rápida ao curso. E na segunda-feira que vem, a gente vai entender o que é uma equação diferencial ordinária, uma EDO, e já vamos aprender a resolver 2 tipos de EDOs. Então, a gente já vai começar com uma introdução ao tema de EDOs e também já pôr a mão na massa para aprender a resolver algumas classes de equações diferenciais, tá? Qualquer mudança, qualquer material que eu incluir no Moodle, eu vou avisar. Então, vocês vão receber e-mail meu o tempo todo, porque eu sempre gosto de avisar tudo que vai acontecer, qualquer mudança no cronograma, se eu incluir lista de exercício, eu vou avisar, qualquer material eu vou avisar. E eu espero que a gente se divirta. Eu normalmente me divirto muito dando aula, espero que a gente tenha aí um ótimo semestre, vocês aprendam bastante e se divirtam tanto quanto eu. Eu sei que quando a gente é estudante, a gente não se diverte tanto porque a gente tem que fazer prova. Infelizmente, faz parte, mas eu espero que a gente tenha um excelente semestre aí. Bom, agora eu abro para perguntas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso, sobre qualquer coisa, se quiserem mandar no chat ou abrir o microfone aí e perguntar, fiquem à vontade, tá? Se tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Perguntas? Temos uma pergunta? Nenhuma pergunta. Oi, professora. Então,
Professora, tá me ouvindo? A prova de recuperação vai funcionar como? Boa pergunta, eu precisava ter realmente dado mais informações sobre isso, mas ao longo do semestre eu vou repetindo. Então, a ideia é que a prova de recuperação seja uma prova para substituir uma das três provas ao longo do semestre, tá? Então, vamos supor que você perdeu ou tirou uma nota muito ruim na primeira prova, que era EDO. Na prova substitutiva, você pode escolher fazer a prova de EDO, então vai ser o conteúdo apenas da prova de EDO, tá? E aí você vai ter que estudar só essa coisa da primeira parte, para não. Eu não acredito em provas que cobram a matéria do semestre inteiro, porque eu acho impossível que o aluno consiga estudar o conteúdo do semestre inteiro. E assim, às vezes ele foi super bem nas duas últimas provas. Para que ele vai ter que estudar aquilo tudo de novo para fazer prova daquilo de novo que ele já foi bem? Então, é uma prova das três, né, que você vai poder repetir. Independente se você perdeu a prova ou não, ela é aberta para todo mundo fazer, e ela vai corresponder à nota da prova que você quer substituir. Então, você pode escolher, vou fazer a primeira prova, vou fazer a segunda, vou fazer a terceira. Mais para frente, no final do curso, eu vou mandar um formulário para vocês escolherem, para eu fazer a quantidade de provas certa para cada tipo de prova, tá? E aí, a nota nessa prova vai substituir a nota original se ela for maior, tá? Não vou substituir se você tirar uma nota menor. Tá? Então, tô na dúvida, acho que eu talvez quero fazer. Vai, se você tirar uma nota ruim, fica a nota que você já tirou ao longo do semestre. Professora, eu perdi 2 provas. Esses casos, perdi 2 provas, eu só vou repetir a prova, mais de uma prova, em casos excepcionais comprovados. Por exemplo, estava doente, e alguma coisa realmente grave, tá? Então, não percam prova à toa, por nada. Então, eu tento fazer a coisa para ajudar vocês, então vocês retribuam, me ajudem, tá? Não percam prova à toa. E aí, quebrei o pé, não tô conseguindo ir para a USP, quebrei a mão, não tô conseguindo fazer prova. Aí a gente trata esses casos excepcionais individualmente. Mas o meu objetivo é não aplicar prova fora dessas 4 para ninguém. Então, façam o possível para entrar dentro disso, né? E perder no máximo uma prova só, que isso aí já tá dentro do cronograma. Mas é claro que a gente sempre tem, né? Infelizmente, a gente tem problemas aí, e aí se a gente tiver problemas realmente justificáveis, a gente trata esses casos individualmente, ok? Não vale, não estudei nada, não vou fazer prova, depois eu invento que eu tô doente. Não, por favor, não vamos todos caprichar e fazer um bom curso. E aí vai funcionar assim, tá? Então é uma prova de uma das 3 partes do curso, porque aí aqui no final vocês vão ter aí uma semana para estudar, vocês não vão conseguir estudar a matéria do curso todo, mas uma parte vocês vão conseguir. Então, existe uma boa chance de vocês conseguirem ir bem nessa prova substitutiva. Então, eu já tenho experiência de outras universidades que eu trabalhei antes, de provas que cobrem a matéria toda, ninguém vai bem nesse tipo de prova, porque é impossível estudar tudo. Então, a substitutiva é uma das partes só, tá? E aí, acho que isso costuma ser mais benéfico para os estudantes, porque você não fica louco tendo que estudar a matéria do curso todo, você tem foco, né, naquela parte da matéria que foi a parte que você teve mais dificuldade, ou que você perdeu a prova, etc. E tem uma chance maior de ir bem nessa prova no final das contas, né? Eu gosto mais de fazer assim, eu espero que dê tudo certo, tá bom? Mais perguntas? Professora, tá me ouvindo?
Eu não ouvi, eu vi que você abriu o microfone, mas não consegui ouvir. Ah, então pode ser É, só. Ah, é porque ah, estava no mudo o meu computador. Aí fica difícil, né? oi, tá me ouvindo agora então, Tô, professora? tô sim. Ah, então, eu sei que a senhora falou sobre a questão de não mudar a data de prova, e eu queria saber de uma questão, porque assim, na sua primeira prova, que é o dia 5/10, é justamente a semana da SAB, que é a reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, que vai Hum, acontecer lá no Rio. E uhum. aí eu sei que, enfim, eu sou da astronomia e eu sei que um outro pessoal da astronomia vai comparecer, tem pessoal que vai apresentar trabalho. E aí a gente estava pensando se talvez não seria possível, tipo, adiar em um dia, algo assim, ou se for fixo, se só resta sub pra gente. Tá. Se for bastante gente, a gente pensa em trocar aqui do dia 5 com o dia 9, tá? Assim, a minha preocupação, se a turma fosse pequena, eu não teria essa regra de coisas fixas. O meu medo é que, assim, eu vou trocar para o dia 9. Aí no dia 9 tem um encontro brasileiro de matéria condensada. Aí o pessoal que é da matéria condensada vai para o encontro brasileiro de matéria condensada. E nunca vai ter um dia que vai ser bom para todo mundo. Mas, assim, eu não quero prejudicar ninguém. Eu acho que vocês têm que ir nesse tipo de evento. Então, assim, relaxa por enquanto, depois a gente conversa presencialmente sobre isso quando eu voltar, tá? Mas assim, a minha tentativa é não mexer nisso por causa da turma ser muito grande, muito, né, muito diversa, mas não é meu objetivo ferrar ninguém, tá? Não, não, não estou aqui para isso. Isso é o lema número 1 que vocês têm que ter em mente a meu respeito. Então, a gente a gente conversa depois, tá? Mas relaxa que não vou prejudicar ninguém com isso, não, tá? A gente conversa depois numa alternativa, seja trocar a prova ou eu aplico a prova para vocês antes de vocês viajarem. Alguma coisa a gente vai encontrar, e uma solução a gente vai encontrar, tá? Tá ótimo. Obrigada. Então, assim, esse tipo de caso excepcional, né, gente, que tem uma justificativa, vou participar de um evento, tô doente, a gente conversa e resolve, né, individualmente aí. Eu só não quero, assim, que vire uma confusão, que aí todo mundo quer que mudar a prova, porque tem outra prova no dia, meu cachorro tá doente. Senão, por causa da turma ser grande, isso vira uma loucura, eu não consigo gerenciar isso. Mas esses casos que tem uma justificativa boa, a gente conversa e resolve, tá? Então, sem estresse. Eu não vou cobrar presença, tá? Vocês vão, se quiserem ir, e nem vai o dia que quiser. Eu me esforço para dar uma boa aula, para dar vontade de ir, né? Mas eu sei que chegar na USP 8 horas da manhã é difícil às vezes, com o circular entupido de gente, então não vai ter presença, e não vou cobrar isso, tá? Essa é uma informação importante também que eu esqueci de mencionar. Boas perguntas. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, assim, claro que vocês podem me perguntar a qualquer hora informações sobre o curso, né? Então, tá tudo no Moodle, no E-Disciplinas. Então, a gente vai conversando aí ao longo do semestre, mas eu queria fazer essa introdução aí para já deixar as coisas claras. E vou repetir para vocês 1 milhão de vezes. Pausem minhas aulas, façam perguntas. Se vocês não tiverem entendido, me, me avisem. Se a aula tiver muito ruim, muito monótona, muito não sei o quê, muito rápida,
Por favor, me deem feedback, porque eu sempre quero me esforçar para entregar o melhor que eu puder para vocês. Não tenham medo de se aproximar de mim, de me fazer perguntas, de conversar sobre qualquer assunto que vocês quiserem, do curso, da carreira, de tudo. Eu amo muito dar aula e eu espero que a gente tenha aí um ótimo semestre, mas isso vai depender de como que a gente vai construir essa interação. Eu quero interagir o máximo possível e apesar da turma ser grande, eu vou me esforçar para dar a atenção que vocês merecem. Ok? Bom, se não temos mais perguntas, a gente encerra hoje por aqui. Infelizmente, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas em breve nos veremos. E na segunda-feira, às 10 horas, nessa mesma sala do Zoom, por enquanto, a gente se encontra para começar a matéria. Então, na segunda-feira, eu vou falar sobre equações diferenciais, começar a falar sobre equações diferenciais ordinárias. Lembrando que vai ficar tudo gravado, tá? Então, essas aulas vão ficar disponíveis para vocês. E para vocês verem depois, né? Então, apesar de ser horrível a aula pelo Zoom, a gente tem essa vantagem que pelo menos fica gravado. Então, vocês podem acessar depois. Bom, então acho que é isso por hoje, né? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço vocês pela atenção. Peço desculpas mais uma vez por a gente estar tendo essas aulas, essas primeiras aulas online, mas realmente era uma coisa muito importante para mim estar aqui onde eu estou agora. E aí a gente compensa depois, quando eu voltar, a gente conversa sobre todas as dúvidas, sobre tudo, e a gente se vê pessoalmente, ok? Então, um abraço para todos, obrigada pela presença e até segunda, tá? Também, Murilo, também estou ansiosa pelas aulas presenciais, assim, tô até emocionada de voltar para a sala de aula. Tá bom, gente. Um beijo para todos e até segunda.